vocês tiveram aí um descansinho da aula de Matemática 2, né? Foi feriado, tiveram aí uma folguinha minha, agora a gente vai retomar o conteúdo. Antes de eu retomar o conteúdo, eu quero agradecer. Toda vez que eu coloco um formulário de prova ou um formulário de atividades, eu sempre deixo um campo ali para vocês escreverem o que vocês quiserem, alguma frase para mim ou alguma coisa que achou da prova, alguma coisa que tenha vontade. E muitos escreveram muitas coisas legais que me encheram a alma, porque não é só vocês que sentem saudade da escola. Eu também sinto saudade da escola, sinto saudade de vocês. Então eu fico muito feliz quando eu vejo e quando eu leio os recadinhos. Muito obrigada, espero que a gente volte o ano que vem a se ver, fique junto novamente, que a gente possa dar boas risadas dessa nossa trajetória em 2020. Então hoje nós vamos na aula 137 da apostila 7, ok? Beijos, bora para a aula! Bom dia, meus queridos! Hoje a gente vai na aula 137, na página 75, nós vamos ver conjunto de divisores. A aula está fácil, vocês vão gostar da aula. Alguns exercícios que eu não fizer aqui na minha videoaula, vocês vão fazer sozinhos e depois vocês conferem no link de resposta. Bom, veja aqui que no exercício 1 ele fala apresentar os divisores de 3. Esse Dzinho aqui, o que significa? Quais são os números que dividem o 3? Então, a gente sabe que os números que dividem o 3 é o 1 e o 3. Os outros não dividem. Só que eu posso dizer que o 1 e o 3 dividem o 3 tanto positivamente como negativamente. Então, veja, eu vou colocar aqui que os divisores de 3... e vou abrir uma chave, será o menos 3, o menos 1, o 1 e o 3. Por que eu estou colocando os números positivos e os números negativos? Porque aqui ele pede apenas os divisores. Se tivesse o sinalzinho de mais aqui, eu iria colocar os divisores positivos. Ou se tivesse o sinalzinho de menos embaixo aqui do D, eu só iria colocar os divisores negativos. Nesse caso, como ele só pede os divisores, eu vou colocar os números positivos e os negativos. Na ordem, comece como se fosse uma reta numérica. Primeiro os negativos, do menor para o maior, e depois os positivos, do menor para o maior, tá bom? Vejam agora que eu quero os divisores do menos 3. É o mesmo, gente. Como o menos 3 divide o 3 e o 3 divide o 3, aqui é a mesma coisa. Então, os divisores do menos 3, não precisa olhar o sinal, pense no número. Continua sendo o menos 3, o menos 1, o 1 e o 3. Veja que se eu fizer a divisão, ó, menos 3 dividido por menos 3, ó, 3 dividido por 3 dá 1, menos com menos dá mais. 3 dividido por 1 dá 3, menos com menos dá mais. 3 dividido por 1 dá 3, menos com mais dá menos. 3 dividido por 3 dá 1, menos com mais dá menos. Então, dá para dividir, só tem que fazer a regra de sinal. E aqui fica ao contrário, certo? Ó, 3 dividido por 3 dá 1, mais com menos, menos. Então, os divisores, quando eu não tenho sinal nem de mais nem de menos, eu vou colocar os negativos e os positivos. Agora, veja aqui, eu quero os divisores de 1. Os divisores de 1 é o menos 1 e o 1, só. Não tem mais ninguém que divide o 1, certo? Agora, vamos virar a página. Já na letra F, eu quero os divisores de 0. Todos os números dividem o 0. O 0 é divisível por todos os números. Todos os números não são divisíveis por 0, mas 0 sim é divisível. Se eu colocar 0 dividido por 3, é 0. 0 dividido por 7, é 0. Então, os divisores do 0 serão os inteiros. Quem são os inteiros? Os números positivos e os números negativos, certo? Agora, veja aqui, ó, os divisores do 14. Então, vamos pensar, ele está pedindo tanto positivo quanto negativo. Então, eu vou primeiro colocar os negativos, que é
o menos 14, que é ele mesmo, divide ele. Depois, o menos 7, o menos 2, o menos 1. Quando eu cheguei no 1, agora eu vou colocar os positivos, na ordem crescente. 1, 2, 7 e 14. Esses são os divisores negativos e os positivos. São os números da tabuada que dividem o 14. Agora, na letra H, eu quero os divisores de menos 20. Então, os divisores de menos 20 será ele mesmo, que é o menos 20. Depois, eu tenho o menos 10, também divide o menos 20. O menos 5. O menos 4 também divide o 20. Pensa no número que divide o 20. O menos 2, o menos 1. Agora, a gente coloca os positivos. Vou começar na ordem crescente. 1, 2, 4, ó, 5, 10 e o 20. Ok? Vamos virar a página, fazer o exercício 2. Que agora no exercício 2, ele pede para apresentar na letra A os divisores, ó o sinalzinho aqui, ó, positivo de 7, então eu só posso colocar os números que dividem o 7, mas apenas os positivos. E na letra B, os divisores negativos do 9. Eu tenho que colocar os números que dividem o 9, só que só os negativos. Então, aqui, os divisores positivos do 7 é o 1 e o 7. Porque o 7 é primo, então ele divide só por 1 e por ele mesmo. E os divisores negativos do 9, então, é ele mesmo, que é o menos 9, é o menos 3 e o menos 1, os divisores negativos do 9. Vejam que ficaram alguns exercícios para trás, mas é da mesma forma que eu estou explicando aqui para vocês. Então, vocês tentam fazer sozinhos, joia? Vamos virar a página. No exercício 3, ele pede quais são os divisores comuns do 24 e do 32. O que ele quer? Ele quer saber quais são os números que dividem o 24 e o 32 ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer os divisores do 24. Vamos encontrar os divisores do 24. Ele não fala nem se é negativo nem se é positivo, então eu vou colocar os dois. Então, os divisores do 24, vamos começar com os negativos. É ele mesmo, que é o 24. Depois é o 12, que também divide o 24. O menos 8, né? O menos 6. O menos 4. O menos 3, o menos 2 e o menos 1. Agora, a gente vai fazer os positivos. Eu vou colocar embaixo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o 24. Esses são os divisores do 24. Agora, eu vou achar os divisores do 32. Vou pôr aqui embaixo, ó, os divisores do 32. Então, vou começar com os negativos, que é o próprio 32. 32, depois do 32 eu tenho o 16 negativo, aí eu tenho o menos 8, o menos 4, o menos 2, o menos 1. Agora, eu vou colocar os positivos, vou pôr embaixo. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Para eu encontrar os divisores comuns entre o 24 e o 32, eu vou pôr aqui, ó, os divisores comuns do 24 e 32, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quais são os números que repetem tanto aqui quanto aqui. Então, veja que eu tenho o 1, ó, repete aqui e aqui, o 2, o 4, o 8... Vamos lá, o menos 1, olha cá, ó, o menos 2, o menos 4, o menos 8. Então, esses são os números comuns que dividem tanto o 24 e o 32. Então, eu vou pôr lá menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, agora os positivos, 1, 2, 4 e 8, certo? A aula está no fim, vejam que os exercícios que eu fiz nesta videoaula foram exercícios fáceis, por isso o vídeo ficou curto, deu para eu deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Quando a aula é complicada,
aí fica mais complicado, mais difícil de deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Mas nesse caso foi possível. Então, tentem fazer sozinhos, confiram lá no link de resposta e até a próxima aula. Beijos, tchau!